Olá a todos, vamos resolver um exercício de cálculo 1 para treinarmos alguns conceitos sobre funções. Esse é um exercício que poderia tanto cair numa prova de cálculo 1, mas se você ajustar alguns enunciados, é um exercício que um aluno de ensino médio poderá se aventurar. Então vamos para a questão em si. Esboce o gráfico da função abaixo e identifique os pontos de descontinuidade. E a função em questão é a g de x sendo igual a módulo de h de x, onde o h de x é dado por essa regra meio maluca aqui, né? Então, primeiramente, nós vamos esboçar o gráfico da função h de x. Então, vamos marcar aqui o nosso plano cartesiano. E o que nós vamos fazer é, primeiramente, identificar os divisores de água. Observe que a regra ela tem uma alteração quando x for igual a zero. Vou marcar levemente que x igual a zero. O x igual a 6. E aí nós temos três regras. Então, quando x é menor do que zero, a regra da nossa função é essa aqui. X ao quadrado menos 1. Nessa hora, é muito importante ter no seu kit de ferramentas os conceitos básicos de esboçar gráficos de algumas funções. Função afim, que são funções da forma x mais b, funções quadráticas e assim por diante. Então aqui, nesse caso, se x é menor do que zero, o gráfico da função é o x ao quadrado menos 1. Então eu vou esboçar como seria o gráfico da função x ao quadrado menos 1. Se fosse só x ao quadrado, nós teríamos o quê? Uma parábola voltada para cima. Só que eu não quero x ao quadrado. Eu quero x ao quadrado menos 1. Então vou pegar essa parábola e vou descer um passo. Porém, esse tracejado em amarelo aqui não representa o gráfico da nossa função. Por quê? Porque ela só vai ter essa regra se x for menor ou igual a zero. Então eu vou pegar essa parte que está em amarelo, que eu já rabisquei aqui, e vou apagar para todo mundo que for x maior ou igual a zero. Por quê? Porque essa lei só está sendo válida para x menor ou igual a zero. Inclusive, no caso x igual a zero, nós temos esse ponto aqui, essa bolinha fechada. E aí a parábola vai, nesse sentido aqui, ela vai crescendo infinitamente. Quando x está no intervalo de 0 até 6, eu vou até rabiscar com a cor em azul. Observe que o gráfico vai ser menos x mais 2. Ou seja, vai ser gráfico de uma reta, né? Sempre quando você tem algum número vezes x mais algum número, o gráfico é uma reta. Sendo uma reta, a gente pode usar o princípio básico da geometria euclidiana e marcar dois pontos e com dois pontos ligar uma reta. Então, por exemplo, se x é igual a zero, a gente sabe que y é igual a 2, trocando x por zero. Então, a gente faz uma bolinha aberta aqui, o y é igual a 2. Então, vamos destacar aqui menos 1. Aqui é 2. Bolinha aberta por quê? Porque a regra não está sendo aplicada para x igual a zero. E se x for igual a 6, quando você troca o x por 6, o resultado dá menos 4. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos que é o x igual a 6. Então, aqui vou marcar o ponto onde aqui é menos 4. Aí, no caso, não se apegue muito à questão da escala. Talvez até para ficar uma coisa um pouco mais fiel, vou jogar aqui para baixo. Então, estender aqui essa reta. E voilá. Então, esse ponto aqui faz parte da reta. Logo, eu posso, se tiver crédito, ligar os dois pontos e voilá. No intervalo de 0 a 6, vale destacar que aqui é o nosso 6, o gráfico vai ter esse comportamento. E de 6 em diante, novamente nós vamos ter um outro gráfico de reta, né? O x menos 8. Então vamos lá. X igual a 6, então a gente marca o x igual a 6, aqui vai dar menos 2. Então a gente marca aqui, vou colocar na cor verde, se x é igual a 6, o y é igual a menos 2, então uma bolinha aberta aqui, no menos 2. E aí observe que se x for igual a 8, por exemplo, ele vai bater, digamos que o 8 esteja por aqui, vai bater no zero. Então, o gráfico vai passar por esses dois pontos aqui
E a gente segue infinitamente. Vou até apagar o 8 aqui, porque já não está agregando tanta coisa. E aí aqui segue infinitamente. Esse gráfico que eu estou desenhando é o gráfico da função h. Vale muito a pena reforçar isso. Então eu só vou diminuir um pouquinho a escala para a gente poder continuar a nossa discussão, porque ainda não terminamos o nosso exercício. Então eu vou deixar todo mundo agora na mesma cor para conversarmos melhor. Digamos amarelo. Aqui. Deixa eu só acertar aqui o eixo, né? Que ele acabou tendo uma leitura um pouco equivocada. Pronto. Assim. Deixa eu colocar isso aqui na cor amarela. Pronto. Então, esse gráfico que vocês estão visualizando é o gráfico da nossa função h. Mas não é esse gráfico que o exercício pede. O exercício pede o gráfico da função g, que é o módulo de h. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui está em vermelho também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico da função h, já que é módulo, todo mundo que está abaixo do eixo x, eu vou rebater para cima. Porque o que o módulo faz com o número? Se o número é negativo, ele se torna positivo. Se o número é positivo, ele se mantém. Então, esse pedaço que está em amarelo aqui, que eu vou destacar na cor verde, eu vou rebater ele para cima e aí eu vou deixar aqui na cor azul. E ao rebater para cima, fazendo uma espécie de espelhamento, se aqui é -1, aqui vai ter que ser igual a 1. Bolinha fechada. E agora eu apago essa parte em verde. Essa parte que está em amarelo, eu vou rebater para cima. Então, se aqui vai de -4, aqui vai até 4. Então, agora eu vou rebater para cima. Deixa eu deixar até no segmento de reta. Rebater para cima. Apago esse pedaço. Olha a bolinha fechada aí. Então, eu coloco a bolinha fechada em evidência aqui. E esse pedaço aqui, que vai do -2 até 0. Então, a gente bate mais ou menos aqui no -2, né? Rebate para cima. Apago o resto. E agora, todo o resto que sobrou de amarelo, eu vou preencher com azul para evidenciar o gráfico da nossa função g. Aqui é bolinha aberta. Fecha aqui. Preencher aqui bonitinho. E aqui também vamos preencher bonitinho. O gráfico que está em azul é o gráfico da nossa g, que é o módulo de h. Quais são os pontos de descontinuidade, né? Falta concluir isso, né? Então, os pontos de descontinuidade, ocorrem quando? Vamos lá. O que a gente identifica um ponto de descontinuidade? É um ponto onde você é obrigado, na hora de esboçar o gráfico, obrigado a tirar a caneta do papel. Então aqui, contínua, porque eu consigo desenhar esse pedaço sem tirar a caneta do papel. Quando bate no x igual a 0, eu sou obrigado a tirar a caneta do papel. Então, isso ocorre quando x for igual a 0. Além disso, ocorre também quando x é igual a 6. E voilá! Questão resolvida. O gráfico da nossa função, destacar aqui na cor rosa, é esse gráfico aqui. E eu espero que vocês tenham entendido a ideia, os princípios, o esboço do gráfico. E geralmente quando você, por exemplo, tem uma função que é definida por etapas, cada etapa vem de alguma função que ela é mais conhecida. Então é importante você dominar função afim, função quadrática, seno, cosseno e assim por diante. Se persistirem as dúvidas, vocês podem colocar nos comentários, que na medida do possível eu vou tentar saná-las. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.